Olá, hoje o nosso papo com especialista é com a doutora Graça Menezes, homeopata, e vamos abordar o tema das dúvidas, as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao tratamento homeopático. Eu acredito que a primeira dúvida que todo mundo tem é se ele de fato é mais longo, se ele é mais demorado do que o tratamento alopático. Como que é isso, doutora? Pois é, você tem razão. Essa é uma questão que todo paciente chega perguntando, né? Doutora, o tratamento vai ser muito longo? E existem duas respostas para isso, tá? Quando nós tratamos os casos agudos, o tratamento é super rápido, né? Eu costumo dizer que a gente tira com a mão praticamente, né? Porque num quadro agudo, às vezes você consegue tirar o paciente daquela situação, daquela situação. Né? Em questão de minutos, no máximo em poucas horas, né? Quando isso não acontece, é porque o medicamento foi errado. Né? Houve um descompasso, né, entre o diagnóstico e a prescrição daquele produto, né? Exatamente, Já nas doenças crônicas, o tratamento é um pouco mais longo, quer dizer, é bem mais longo. E depende, assim, de vários fatores. Por exemplo, há quantos anos que essa pessoa que está sofrendo daquela doença crônica já vem tratando, né? Se tratando com vários medicamentos, né? Porque tudo isso faz a doença se aprofundar. Né? Nós temos conceitos diferentes de saúde e de doença. No caso, às vezes a pessoa está com um tratamento também tão demorado quanto na, vamos chamar, medicina tradicional, mas ela está indo. Mas aí no da homeopatia, às vezes ela não quer que demore tanto tempo, mas demoraria se fosse no tradicional. Não demora. Na homeopatia seria talvez no máximo um ano. Já obtém respostas. Já obtém respostas. Existe, assim, condutas do paciente que vêm prejudicar o tratamento homeopático? Coisas que ele faça e que atrapalha, digamos assim? Sim. E essa é uma questão que poucos pacientes aceitam logo de início, né? Porque eles já chegam com vários hábitos, né? Tomam muito café. E aqui no Brasil, o cafezinho é um problema, né? É tradição, né? E aí, quando eu peço, né, para parar o café, eles têm uma grande dificuldade. Né? Então, a alimentação, ela pode trazer algum prejuízo no resultado do tratamento também, né? Sim, ele atrasa o tratamento. Né? O uso, por exemplo, de corticoides, de antibióticos. Era uma próxima pergunta que eu ia fazer. Se o medicamento alopático, a pessoa precisa abandonar 100% do que ela vem tomando, ou para aquela doença mesmo, ou para outras doenças, para optar pelo medicamento, para o tratamento homeopático? Não necessariamente, porque nós recebemos doentes crônicos usando remédios a longo prazo, né? Antihipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos, né? É uma gama de medicamentos que nós não podemos retirar de imediato. Então dá para conjugar um tratamento homeopático para determinadas doenças. Sim, com a manutenção do uso da medicina tradicional, vamos dizer assim, né? Para outras patologias. Sim, mas existem alguns medicamentos que são realmente proibitivos. Não dá para conjugar. Não dá para conjugar. Eles seriam quais, doutora? Os corticoides, né? Os remédios para verme, né? Os antivermífugos, os antibióticos, porque todos esses que eu mencionei, eles prejudicam muito o sistema imunológico. Né? Mas são, na maioria deles, produtos que são, medicamentos que são usados temporariamente. Então, para iniciar um tratamento homeopático, teria que aguardar a finalização, digamos assim, né, do tratamento que a pessoa venha fazendo com esse tipo de produto, para então iniciar a homeopatia, né? Quais são as principais doenças ou as mais comuns que as pessoas procuram o tratamento homeopático? Na clínica, como eu sou otorrino,
na primeira especialidade, né? Eu recebo muitos pacientes com problemas alérgicos, né? Eles vêm por causa de rinites, amigdalites, sinusites, otites, né? Mas tem outros problemas também, como asma, enxaquecas, distúrbios menstruais, menopausa. Tudo isso tem. Paciente. Porque, assim, é frequente a gente associar o tratamento homeopático com a questão alérgica, é bem comum, né? A gente associar, mas então tem uma gama, uma infinidade de patologias que podem ser tratadas. Né? Acnes. Existe efeito colateral? A gente pode identificar efeitos colaterais no tratamento homeopático? Não. Efeito colateral não. Inclusive nós não temos bulas de medicamento. Né? Isso. Porque o medicamento homeopático, ele não é previsto como que ele vai agir. Porque vai depender do organismo de cada pessoa. No caso, então, ele é personalizado, né? Personalizado. Você há uma então, assim, as reações que podem vir do tratamento, do uso da homeopatia, são reações do próprio organismo, né? Já reflexo do efeito esperado do medicamento, e não efeitos colaterais. E diria assim que existe as principais dificuldades que a senhora encontra na clínica, no dia a dia, com os pacientes, né, na sua rotina. As dificuldades, uma delas eu já mencionei, que é o uso do café. Deixar hábitos, né, que a pessoa tem. Do café, bebidas alcoólicas, né, pelo menos durante um grande período do tratamento. E a causa mais comum, assim, a maior dificuldade deles é o imediatismo. Eu vejo hoje em dia que as pessoas têm um limiar muito baixo de tolerância. Eles não toleram a dor, não toleram nenhum sofrimento, mesmo que não sejam grandes sofrimentos. Por quê? Porque as pessoas já têm muito acesso aos medicamentos alopáticos. Né? Então, quando eles têm o costume de usar, se automedicar, se autodiagnosticar. Eu diria que o tratamento personalizado que a homeopatia preconiza, né, entender aquele paciente de uma forma mais holística, ele combate a automedicação, né? Porque de fato a pessoa tem que passar por um consultório, análise daquilo tudo ali, daquele quadro clínico. O tratamento homeopático é bastante complexo na avaliação dele, sabe? E quando que a gente pode dizer assim que há uma cura? A cura há quando a pessoa se liberta dos medicamentos que ela vinha usando, dependendo desses remédios, né? E ela consegue um equilíbrio maior da sua saúde, sabe? Tanto no plano mental, emocional e físico, né? A gente chama de cura aquele momento que a pessoa consegue ficar livre, porque o sintoma escraviza, ele te traz limitações. Então, quando a gente observa que o paciente chegou a um estádio de liberdade, que não precisa mais usar nenhum medicamento, nem mesmo o homeopático, né? Aí a gente considera que realmente ele está curado. Agora, não é uma cura definitiva, né? Mas a pessoa precisa seguir. Ela saiu daquela crise, ela consegue se manter sem novas crises, mas eventualmente isso pode retornar, assim como qualquer outro tratamento, isso pode acontecer, né, doutora? E a cura não é uma coisa mágica, né? É um processo que a pessoa vai se libertando. Doutora, assim, queria agradecer muito a oportunidade de conversar aqui, esclarecer algumas dúvidas sobre o tratamento homeopático. A gente poderia ficar aqui falando horas, porque tem muita coisa interessante para falar, de repente numa próxima oportunidade, né? E esclarecer essas dúvidas que são, assim, constantemente questionadas pelo cliente. Tá ok? Muito obrigada, doutora. Obrigada a você também pela oportunidade.